O ano é 2025, estamos diante de um fenômeno muito curioso no mercado financeiro brasileiro. Muitos perfis em redes sociais, os mesmos que pregavam que o IPCA mais 6 era uma grande oportunidade, agora estão em pânico, porque a gente está com taxas de IPCA mais 7,3%, 7,4%, e parece que a história mudou completamente. Mas o que mudou de verdade? Existe um risco real de calote? O Brasil ele vai quebrar ou estamos diante de mais um caso de terrorismo digital para gerar cada vez mais cliques? Eu sou Rodrigo, economista e analista de investimentos da GIM e hoje eu vou falar tudo sobre esse tema. Bora lá para o vídeo de hoje. Schopenhauer já dizia: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Para os mercados, essa frase muda um pouquinho. A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o medo de possuir. Em 2024, a gente teve aumento nas taxas dos títulos públicos. O IPCA+, 2035, que estava em 5,5% em janeiro de 2024, lá em dezembro de 2024 estava em 7,3%. E é importante a gente entender que em 99% do tempo histórico, desde 2010, a taxa estava abaixo de 7,5%. Ou seja, nós estamos em uma zona raríssima de altas taxas nesses títulos. E por que todo mundo queria o IPCA+, quando ele estava lá no 6% e agora muitos não querem mais? Vamos entender. Partindo da lógica de risco e retorno, quando a gente fala de baixas taxas, como IPCA mais 3%, que tem um baixo risco percebido, ou IPCA mais 5,5%, com risco médio, ainda há uma confiança na capacidade de pagamento. Já quando a gente tem altas taxas, como IPCA mais 7%, que tem um alto risco percebido, ou até o IPCA mais 8%, com altíssimo risco, há uma desconfiança na capacidade de pagamento. E aqui um ponto crucial: mais taxa nem sempre é algo bom. Chega um ponto em que a taxa reflete tanta incerteza e insegurança que ela deixa de valer a pena. Mas o IPCA mais 7,5% ainda é uma taxa pagável pelo Brasil atualmente. E eu ouço muita gente falar: o Brasil nunca deu calote, vai dar agora? Vamos entender melhor essa história. O Brasil ele já deu calote algumas vezes na sua história. O último calote técnico foi lá em 1990, no Plano Collor, quando houve o confisco dos ativos financeiros e o governo adiou unilateralmente o pagamento de títulos, ou seja, o governo decidiu sozinho que ele ia adiar o pagamento dos títulos. E o risco existe, o mercado não tem memória curta. Mas é importante a gente entender que existem diferenças muito grandes entre o Brasil de 1990 e o Brasil de hoje. Vamos lá. Em 1990, o Brasil não tinha reservas cambiais. Hoje a gente tem mais de 340 bilhões em reservas. As empresas eram mais fracas, hoje as empresas são mais fortes, mais consolidadas. O agronegócio na época era menor, hoje o nosso agronegócio é uma potência mundial. As relações internacionais eram frágeis, hoje já são bem mais sólidas. A moeda ela era instável e hoje já é bem mais estável depois do Plano Real. E naquela época a gente vivia a hiperinflação. Hoje, por mais que a inflação esteja alta, ela está muito controlada frente ao que a gente tinha no passado. Então a mensagem aqui é muito simples: o Brasil de hoje é muito diferente do Brasil que deu o último calote. Eu ouço muita gente falar também: nossa dívida é praticamente toda interna, não é só imprimir dinheiro para pagar? Calma lá, meu amigo, vamos entender melhor. Aqui a gente tem a composição da dívida pública brasileira lá em novembro de 2024. Então, 48% da dívida está atrelada à Selic, as famosas letras financeiras do Tesouro, 27% às NTN-Bs, o IPCA+, 16% ao pré-fixado, 7% ao pré-fixado com pagamento e 1% aos títulos de IGPM que nem estão negociados mais e tem um residual ali. Mas ali não soma 100%, a gente também tem 4,7% da dívida atrelada ao câmbio, cerca de 339 bilhões de reais. Porém, o Brasil possui uma reserva de 340 bilhões em reserva de dólares, ou seja, 2,2 trilhões de reais, e poderia pagar dívida externa à vista cerca de 6 vezes, e na prática o Brasil não tem dívida externa. Diferente de uma Argentina, por exemplo, que precisa recorrer ao FMI para ter dólares para pagar a sua dívida. E aqui eu quero trazer um alerta para vocês: o perigo da impressão de dinheiro. Imprimir dinheiro desenfreadamente gera inflação. E quem que pode imprimir dinheiro? O Estado. E uma situação muito ruim quando a gente chega na impressão de dinheiro desenfreada é que, quando há mais dinheiro sem aumento de produtividade, os preços sobem para acomodar o excesso de moeda, ou seja, a inflação. Por exemplo, no caso da Argentina, eles tiveram uma expansão monetária muito forte e aí veio aquela inflação descontrolada que a gente viu nos últimos anos,
antes do Milei. E é importante a gente entender os dois tipos de calote. O calote direto, que é não pagar ou adiar pagamentos, tem uma quebra de contrato explícita, perda total ou parcial do investimento e é mais comum na dívida externa. Mas há também o calote inflacionário. Esse aqui fica meio por baixo dos panos, quando há uma impressão desenfreada de dinheiro paga com moeda desvalorizada essa dívida, há uma perda do poder de compra generalizada e é mais comum na dívida interna. E qual a nossa grande conclusão, então? Bom, existe risco nos títulos públicos? Sim, existe. Eu falei aqui para vocês quais são os riscos. É provável no cenário atual ter algum calote? É extremamente improvável. A gente está longe de um cenário de deterioração econômica acelerada, mas, de qualquer forma, a diversificação inteligente do seu patrimônio é a melhor opção para investir com segurança e tranquilidade. E um último recado, se você aí gostava do IPCA mais 6,5, não há motivo para não gostar do IPCA mais 7,5. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido um pouco da dinâmica da nossa dívida pública. E agora eu quero saber de vocês. Vocês investem em títulos do Tesouro? Me conta aqui nos comentários, já se inscreve no canal e bate no sininho. E até a próxima.